Mancini, Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, eu queria que você comentasse as substituições. Muita gente foi pego de surpresa pela sua escolha do Everaldo no lugar do Casares, ao invés do Luan. Na segunda etapa também, a saída do Matheus Davó, que estava bem no segundo tempo, não sei se foi uma questão física. A entrada do Cantillo apenas no segundo tempo e não como titular num jogo que o Corinthians precisava tentar algo a mais no ataque pela necessidade dos gols. Enfim, queria que você explicasse a estratégia montada e as substituições. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Vamos lá então por partes, né? A estratégia montada foi exatamente de manter a mesma equipe que fez um grande jogo e talvez o melhor jogo desde que eu cheguei no Corinthians, que foi diante do Internacional. Eu não via razão para mexer numa equipe que deu resultado, né? E ela foi mantida na íntegra. A partir do momento em que eu vi que no primeiro tempo a equipe não teve evolução entre setores, a parte de trás ficou muito tempo com a bola no pé, os dois volantes não conseguiram distribuir da forma como deveriam distribuir, e isso de certa forma fez com que a nossa equipe ficasse extremamente lenta. E quando você tem uma equipe lenta e enfrentando uma equipe bem ajustada, que joga em velocidade, você sofre muito. Então aí começou-se uma descompactação em campo que acabou fazendo com que a gente não tivesse boas oportunidades. A saída do Casares e a entrada do Everaldo era exatamente em cima dessa velocidade que nós queríamos ter. Então a entrada do Matheus Vital para dentro e a entrada do Everaldo por fora era exatamente para acelerar um pouquinho mais o jogo. A entrada dos dois volantes, acho que eu não preciso falar muito, porque realmente foi aquilo que melhorou a equipe na segunda etapa. Nós tínhamos uma iniciação de jogo muito lenta, muito pesada, e a entrada do Gabriel e do Cantillo deram uma vivacidade à equipe. A equipe melhorou bem no segundo tempo. No meu ver, foi o tempo onde a gente jogou melhor nos dois jogos, né, nos 180 minutos. Eu acho que nós envolvemos, nós saímos na frente, fizemos o gol e tivemos outras oportunidades. A saída do Davó foi em função de parte física, um atleta que não vinha jogando, que fez 2 jogos em pouco mais aí de 3 dias, né, e realmente sentiu um pouquinho. E a entrada do Léo, exatamente em seu lugar, foi para tentar dar um gás novo. Naquele momento a gente vencia o jogo por 1-0 e a nossa intenção era matar a partida, exatamente para que nós não sofrêssemos no final. Boa noite, Mancini. Roberto Lioi, da Rádio CBN. O Corinthians vem de uma boa vitória contra o líder do Campeonato Brasileiro Internacional, mas pegando os 2 jogos contra o América Mineiro, em poucos momentos o Corinthians foi superior do que o adversário, né? Até no jogo de hoje, bem menos finalizações, e no primeiro tempo o América bem superior. Por que o Corinthians, nos 180 minutos, não conseguiu fazer prevalecer a sua força, seu time de Série A, contra o time do América Mineiro que disputa hoje a Série B? Boa noite, Roberto. Olha, é verdade, a gente teve dificuldade nos 2 jogos, né? Eu acho que no primeiro tempo do primeiro jogo e no segundo tempo da segunda partida, o Corinthians foi superior, né? Embora ele tenha tomado o empate aqui no jogo de hoje, mas eu acho que nesses 2 tempos a gente foi superior e houve um equilíbrio no segundo tempo do jogo lá da nossa arena. E no primeiro tempo aqui do jogo de Minas Gerais, eu acho que o América foi melhor. Eu já expliquei aqui o porquê. Acho que a nossa equipe, com muita lentidão na saída de bola, acabou de certa forma proporcionando ao América várias saídas de transição rápida, e isso acabou impactando também no desenrolar do jogo, né? Essa grandeza do Corinthians, ela vai voltar aos poucos, né? É óbvio que hoje a gente vive um momento difícil por ter sido eliminado, mas a gente não vai de maneira alguma abaixar a cabeça e achar que está tudo errado. Eu acho que a equipe vem evoluindo sim, e a esperança é obviamente que agora que nós teremos, infelizmente de um lado, né, nós teremos aí tempo de treinamento, infelizmente de outro, porque você consegue arrumar e ter um pouquinho mais de tempo entre recuperação de um jogo e estratégia montada para a próxima partida, né?
muitas vezes o tempo ali era inimigo também, e a partir de agora a gente tem que saber aproveitar bem esse tempo para que a equipe do Corinthians possa subir de evolução e não mostrar essas oscilações que tem mostrado. Diante do Internacional fez um grande jogo, venceu uma partida difícil diante do líder e hoje teve dificuldades em boa parte do jogo. Então essa oscilação é que nós queremos tirar. Mancini, boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. Quando você chegou ao Corinthians, Mancini, uma das suas primeiras frases foi falar que o Corinthians deveria voltar a ser Corinthians, né? E a gente entendeu muito bem o que você quis dizer, aquele Corinthians com garra, que lutasse até o final, né? E isso aconteceu nas vitórias sobre o Atlético Paranaense, sobre o Vasco da Gama, sobre o Internacional, enfim. Mas eu queria saber se o Corinthians também precisa de vez em quando voltar a ser Corinthians no sentido de grandeza, de se impor num jogo como o de hoje contra o América Mineiro, que é uma equipe teoricamente menor que o Corinthians, apesar de jogar em casa, e que não seria o caso do Corinthians ser o Corinthians gigante que é para amassar o adversário num jogo desse, visto que o Corinthians deu menos chutes a gol que o América Mineiro, mesmo precisando vencer o jogo. Boa noite, Marco. Não tenha dúvida, eu disse isso na minha chegada ao Corinthians, que o Corinthians tem que voltar até a cara do Corinthians, mas também tem que voltar a jogar um bom futebol. Jogou um bom futebol sábado diante do Inter e hoje não jogou um bom futebol. Melhorou muito na segunda etapa, mas foi muito abaixo na etapa inicial. E isso, obviamente, que me incomoda muito e faz com que a gente tenha que buscar alternativas. A imposição que você citou é a que eu venho pedindo e que eu tenho certeza que é o diferencial de uma equipe de camisa da grandeza do Corinthians, né? O Corinthians é um clube gigante que vai ter que recuperar essa imposição, seja ela por parte física, seja por parte técnica, seja por parte tática, ou seja pela imposição natural de todos os seus jogadores. Se em algum momento isso não aconteceu, é exatamente em cima disso que nós estamos diariamente brigando e lutando para que volte, porque eu também não gosto de ver a equipe assim dentro de campo, é uma coisa que nos incomoda e que tem, de certa forma, chamado a atenção, que é essa oscilação. Faz um grande jogo, aí no próximo jogo sente um pouquinho. Eu acho que hoje, atribuído a tudo isso daí, também tinha a parte psicológica de uma equipe que tinha que resgatar ou tinha que se superar, porque nós perdíamos a partida por 1-0, o resultado que foi feito lá na Arena Neoquímica, e hoje havia necessidade, e isso gera ansiedade. Então, diante de tudo isso, eu concordo que a imposição tem que voltar e vai voltar. A cara do Corinthians, todos nós sabemos que não é essa, e que a gente vai em busca desse resgate o mais rápido possível. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, queria que você explicasse, por gentileza, o motivo de substituir o Matheus Davó. Vivia um bom momento do jogo, o Corinthians precisando marcar gols, é um centroavante, estava criando oportunidades, incomodando a zaga adversária. Por que você substituiu o Matheus Davó, por gentileza? Boa noite, João Paulo. A saída do Matheus foi muito mais de ordem física, né? O atleta, a gente já vinha notando que ao longo do segundo tempo ele estava já caindo um pouquinho de produção, fez boas jogadas, né? Mas existem outros fatores, né? Nós tínhamos que naquele momento também apertar um pouquinho a marcação mais adiantada, e não só o Davó, assim como o Ramiro também. A gente percebeu que houve uma queda física, e a substituição foi exatamente em tentar botar um gás novo ali para que a equipe chegasse ao segundo gol. Naquele momento a gente vencia a partida por 1-0. Mancini, boa noite, é o Marcelo Braga do GE. A minha impressão é que se a gente for ficar analisando o resultado semana a semana, cada semana a gente vai falar que o time evoluiu, depois o time involuiu, o time tá bem, depois o time tá mal. Essa semana o Ramiro
falou que o foco do Corinthians hoje é se livrar do rebaixamento, essa é a realidade do Corinthians, não dá para pensar lá na frente. De repente pensar no título de Copa do Brasil seria impossível também para esse Corinthians de hoje. Queria que você avaliasse o estágio do Corinthians, depois de ganhar do líder, perde para uma equipe que hoje está na Série B, num jogo eliminatório de Copa do Brasil. Qual que é o estágio real desse Corinthians e o que você acha que dá para fazer nesse momento? Boa noite, Marcelo. Olha, o estágio real é o estágio exatamente de uma oscilação, que me preocupa, mas que eu sei que com o passar do tempo a gente vai diminuindo jogo a jogo, né? O Corinthians já mostrou muita evolução em algumas coisas e em outras não. E nós vamos ter que trabalhar. Agora, curiosamente, a gente vai ter tempo de trabalho. Então, isso vai jogar a favor exatamente de uma equipe que quer se recuperar na temporada, que tinha algumas ambições e elas foram aos poucos escapando, né? Óbvio que quando eu cheguei, nós tínhamos a meta de se recuperar no Brasileiro e de ganhar a Copa do Brasil, e hoje, infelizmente, a gente está fora da Copa do Brasil, até no meu ver, por um erro de arbitragem, porque eu acho que o pênalti foi um lance interpretativo, mas de uma forma onde o atleta do América ele estava entre a bola e o nosso jogador, então essa disputa ali é uma disputa de muita interpretação. Então, na minha opinião, o árbitro errou em dar o pênalti, né? Agora, isso não justifica. A gente tem que melhorar sim na temporada, a gente tem que focar agora, já que nos resta somente o Brasileiro, em recuperar os pontos, em subir na tabela, em mostrar um jogo realmente diferente, de uma equipe que pensa de uma forma diferente, que tem que haver uma imposição dentro de campo diante de todas as equipes, seja ela qual for do outro lado, assim como houve naquela última partida do sábado diante do Inter, que é um adversário poderoso na temporada. Então tudo isso daí me leva a crer que, embora tenha tido já alguma evolução, uma evolução maior, ela tem que acontecer agora. Boa noite, Mancini, boa noite a todos. Sami Carvalho do Portal UOL. Queria saber, Mancini, o que você pretende fazer para melhorar esse ataque do Corinthians, que hoje, com a saída do Casares, ficou fragilizado, e você já não tem o Jô, o Bozelli. Você pensa em pedir alguma contratação? Já pediu essa contratação? Pensa em olhar mais para a base? E essa pergunta envolve também o Jô, porque o Jô precisa voltar, mas voltar em ritmo de competição, coisa que ele não apresentou antes da lesão. Como é que está sendo esse retorno do Jô e também a sua estratégia para melhorar esse ataque do Corinthians? Contratar ou resolver o problema internamente? Olha, o Corinthians está sempre atento ao mercado, né? Existem dificuldades para todas as equipes diante daquilo que o mercado oferece. A gente está atento, óbvio, né? Sobre os meninos da base também, há uma interação grande entre os departamentos, até para que a gente não deixe escapar nenhum jogador que possa nos auxiliar. Infelizmente, a gente teve a lesão do Mantuan, que era um cara que estava se diferenciando nos treinamentos. Agora, felizmente, a gente encontrou o Davó no momento em que o Bozelli e que o Jô se contundiram. A volta do Jô é uma volta pensada, é uma volta equilibrada, diante de um cenário que não é aquele em que ele estreou, que eu nem estava aqui no Corinthians, mas é importante falar sobre isso. O atleta acabou antecipando a sua volta e isso gerou uma série de complicações, não só de ordem física, como também de lesões. Então, a nossa cabeça para isso hoje é que o Jô retorne à equipe a partir do momento em que ele tiver uma base montada fisicamente para poder executar aquilo que está sendo pedido. E sobre o ataque do Corinthians, a gente vem oscilando, né? Sempre que você chega numa equipe, você consegue, ou você determina como ponto número 1, você ajustar o sistema defensivo, e o sistema defensivo do Corinthians ele está se ajustando, né? Aí você passa para o meio campo até que chega ao ataque. É lógico que nós estamos falando de uma equipe grande, de uma equipe que tem que ter imposição em todos os jogos, então não dá para você ficar esperando muito, mas a gente tem tentado usar as peças que tem à disposição para que rapidamente a gente alcance esse nível desejado. Hoje, infelizmente, tivemos a lesão do Casares, que a gente não sabe
até quando ele vai desfalcar a equipe, mas nós temos outros jogadores que podem cumprir, talvez não com tanta eficiência do Casares, mas com ganho em outras coisas, e assim é o futebol. Às vezes você perde um jogador e acaba descobrindo outro. A gente perdeu o Joey Bozelli e descobriu o Davó. Já tínhamos descoberto o Mantuan numa função um pouquinho diferente. Eu acho que essa é a luta do treinador, e hoje eu tenho um elenco com atletas, alguns desgastados pela sequência de jogos, outros que estão loucos para entrar, e nesse mix a gente vai tentando achar a equipe ideal para cada jogo, até que a equipe ideal seja encontrada e a gente tenha uma sequência satisfatória. Última pergunta. Mancini, Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria que você falasse do lance do pênalti, do Piton, por favor. E se eu queria, mais além disso, que se você nos falasse se você hoje sente respaldo diretivo. Eu pergunto isso porque a diretoria não se pronuncia nunca dá entrevista coletiva, você é o único que vem dar a cara a tapa o tempo inteiro. O elenco hoje com 2 meses de salário atrasado, está virando agora dia 5 o 3º mês de salário atrasado, não se tem ali uma informação de quando isso vai ser quitado. Em relação à arbitragem, Corinthians também vários lances capitais durante o Campeonato Brasileiro, até antes da sua chegada, ninguém se pronuncia para falar com o CBF, como a gente vê os outros clubes fazendo. Eu queria saber se você sente esse respaldo ou se falta um pouquinho também que te ajudem aí a dar a cara a tapa um pouco em relação até ao torcedor, a falar com o torcedor, já que o CT está fechado, enfim, devido à pandemia. Boa noite, Rodrigo. Eu me sinto respaldado, sim. Nós temos um dia a dia muito leal no Corinthians. É importante dizer isso, porque em época de pandemia muita gente não tem acesso àquilo que está acontecendo. O nosso dia a dia é um dia a dia maravilhoso em todos os sentidos, e é por isso que é feito também em cima de cobranças, de elogios, mas acima de tudo de cobranças que o futebol oferece, de pressão que todos nós temos, e a pressão não é só externa, ela é interna dentro de cada um de nós que vivemos do futebol e sabemos que tem que ser dessa forma. A parte administrativa cuida de tudo aquilo que da parte dela, e eu cuido da parte técnica. Então não posso entrar aqui em questões salariais ou de qualquer outro tipo de coisa. Eu estou aqui para realmente tentar responder com a maior leveza possível aquilo que eu estou vendo da equipe. Eu vejo algum tipo de evolução em algumas coisas e vejo involução em outras. Acho que tem muita coisa ainda a ser feita, talvez agora com a eliminação da Copa do Brasil a gente tenha o tempo necessário para preparar melhor a equipe, não só em termos técnicos, táticos, como físicos, para que a equipe possa corresponder e responder de uma forma significativa nos jogos. Obrigado, Mancini.